Olá, meu amor. Se você já foi desrespeitada ou se sente invisível, essa história é pra você. Eu preciso que você clique em todos os botões que estão na tela. Clica no like, na inscrição e no sininho agora. Quando a gente se junta, a gente não aceita mais ser invisível. Vem ouvir essa história. Dignidade não se negocia. Encontrei a foto no fundo da gaveta de tranqueiras. Aos meus 67 anos, o cansaço de 45 como doméstica pesava em cada osso, e o cheiro de poeira e coisas esquecidas subiu daquela gaveta. Lá estava, a moldura de madeira escura com a única foto minha e do meu falecido Mário, jogada fora. No seu lugar na estante, uma foto colorida e enorme da minha nora, Bruna, com meu filho engramado. O sangue ferveu, mas minhas mãos apenas tremeram. Quando perguntei, ela respondeu com um suspiro, sem tirar os olhos do celular. Credo, sogrinha, essa foto é tão antiga, deixa o ambiente pesado. O silêncio que se seguiu foi a minha decisão. Acabou. Ela iria me pagar, e mal sabia que aquela moldura seria a primeira peça da sua ruína. Mas para entender como cheguei aqui, preciso voltar ao começo. Você já se sentiu invisível dentro da sua própria casa, como se sua história estivesse sendo apagada? Essa dor é profunda. Se você sabe o que é lutar por respeito e dignidade, deixe uma curtida para mostrar que nenhuma de nós está sozinha nessa batalha. Meu nome é Elvira Santos Oliveira, tenho exatos 67 anos e sou empregada doméstica aposentada. Não foram alguns anos, foram 45 anos de serviço contínuos, dedicados a uma única família no bairro dos Jardins em São Paulo. O cheiro de gordura impregnou meu cabelo, minha roupa. Às 3 da tarde, quando os convidados começaram a chegar, eu ainda estava de avental, o rosto brilhando de suor. Bruna, por outro lado, estava deslumbrante num vestido novo, o cabelo recém-escovado, as unhas perfeitas. Ela me apresentou para uma amiga. Essa é Elvirinha, gente. Um anjo que mora com a gente e quebra o maior galho. O maior galho. Eu era um galho. O ponto de quebra não foi um grito, foi um sussurro. Aconteceu por volta das 8 da noite. Eu estava exausta, repondo as bebidas na mesa, quando ouvi a mesma amiga de antes elogiando a casa novamente. E então, a voz de Bruna, melosa e calculada, chegou aos meus ouvidos. Pois é, a gente adora aqui. Mas já estamos pensando no futuro, né, amor? Disse ela, passando a mão no braço de Ricardo. A gente pensa em alugar essa casa. Com o dinheiro, dá para pegar um apartamento incrível num condomínio com piscina e playground para as crianças. E a Elvirinha? Bom, a gente arruma um lugarzinho menor para ela. Um kitnet talvez, mais adequado para a idade dela, né? Menos coisa para limpar. O copo na minha mão. O gelo batendo suavemente contra o vidro. A voz de Bruna um veneno doce. Nesses 45 anos, eu não fui apenas a moça que limpa. Eu me tornei uma especialista em discrição, uma observadora silenciosa que aprendeu a ler pessoas e ambientes. Minha autoridade moral foi construída com minhas próprias mãos. Recebi 3 certificados de funcionária do mês ao longo das décadas e, ao completar 40 anos de casa, ganhei uma placa de prata em reconhecimento aos meus serviços e lealdade. Mas minha maior identidade não está nas placas, e sim no que construí com o suor do meu rosto e com os sacrifícios que fiz. Cada sacrifício meu tem nome e data. Quando meu filho Ricardo fez 15 anos, vendi sem hesitar meu anel de noivado e a corrente de ouro que herdei da minha mãe, as únicas joias de valor que eu possuía, para que ele pudesse ter seu primeiro computador e estudar dignamente. Senti o frio do metal deixando minha mão para sempre, mas o calor no meu coração ao ver o sorriso dele valeu mais que todo o ouro do mundo. Adiei por mais de uma década um tratamento dentário que me causava uma dor surda e constante, uma companhia diária, apenas para conseguir pagar o curso pré-vestibular e depois as primeiras mensalidades da faculdade particular dele. Cada pontada no meu dente era um lembrete do futuro que eu estava comprando para o meu filho. O sorriso dela, largo e vitorioso. Os olhos da amiga dela, cheios de pena. Pena de mim. O silêncio de Ricardo. O silêncio. O silêncio dele era o som mais alto da festa. Mais alto que a música, que as risadas. O silêncio dele era a confirmação. A sentença. Um kitnet. Um lugarzinho.
adequado para minha idade. Eu não derrubei o copo. Não gritei. Apenas me virei, caminhei para a cozinha, coloquei o copo na pia com uma firmeza que eu não sabia que possuía, tirei meu avental sujo de gordura, dobrei-o metodicamente e o coloquei sobre o balcão. Fui para o meu quarto e fechei a porta. A festa continuou por mais 2 horas. Eu ouvi os sons abafados, as risadas, a música. Mas dentro do meu quarto, o silêncio era absoluto. Não era um silêncio de paz. Era o vácuo que sobra depois de uma explosão. Um silêncio pesado, denso, que parecia ter forma e cor. Eu conseguia ouvir o zumbido da lâmpada do poste na rua. O tic-tac distante do relógio da cozinha, marcando o tempo de uma vida que não era mais a minha. O som da minha própria respiração, lenta e funda. O silêncio durou uma eternidade e, ao mesmo tempo, apenas alguns minutos. Naquele silêncio, a Elvira boazinha, a que perdoava tudo por amor, a que se diminuía para caber no mundo dos outros, finalmente deu seu último suspiro. E agora, aqui estou eu, no corredor da minha própria casa, a casa que quitei com o dinheiro dessas décadas de trabalho e com a pensão do meu falecido marido. Estou segurando a única foto que eu tinha com ele, Mário, que acabei de resgatar do fundo de uma gaveta de tranqueiras onde minha nora, Bruna, a jogou para, segundo ela, não pesar o ambiente. Todo o meu trabalho, toda a minha história, todo o meu sacrifício parecem ter sido reduzidos a um objeto descartável. Eu me pergunto, qual dessas minhas características mais conversa com você? A paciência estratégica de quem esperou 45 anos para se aposentar? A dedicação de quem vendeu o próprio ouro por um filho? Ou a força silenciosa que agora, finalmente, começa a despertar? Sei que há muitos de nós por aí, pessoas que construíram uma vida com as próprias mãos, tijolo por tijolo, com trabalho honesto e sacrifício. Me conte nos comentários qual é a sua profissão, ou há quantos anos você se dedica a algo com todo o seu coração. Quero saber que não estou sozinha nessa jornada. Houve um tempo em que esta casa não era um campo de batalha silencioso. Houve um tempo em que ela era o nosso reino. Para entender o peso daquela foto jogada na gaveta, preciso voltar para os domingos de sol na Mooca, quando a vida ainda era simples e inteira. Ela morreu ali, sentada na beirada da minha cama, sem choro, sem drama. Apenas se foi. E do pó dela, algo novo se ergueu. Uma casca velha e rachada caiu no chão, e por baixo dela havia uma estrutura de aço. Minha coluna, curvada por anos de servidão e sacrifício, endireitou-se, vértebra por vértebra. Eu não era um favor. Eu não era um galho. Eu não morava de favor. Eu era a fundação. A casa não era um prêmio que eles poderiam rifar. A casa é minha. Com essa certeza cravada na alma, levantei-me. Minhas mãos não tremiam. Fui até a pequena escrivaninha onde guardava meus documentos e peguei minha agenda telefônica antiga, de capa dura, gasta pelo tempo. Folheei as páginas amareladas até encontrar o nome, Carla Mendes. O número estava anotado com a minha caligrafia de 20 anos atrás. Peguei meu celular simples, um presente de Ricardo de um Dia das Mães passado. Meus dedos, agora firmes, digitaram os números. 1 a 1. O telefone chamou. 1 vez. 2 vezes. Na terceira, uma voz clara e profissional atendeu. Alô? Uma imagem me veio à mente, nítida como uma fotografia. Carla, com 7 anos, o joelho todo ralado depois de uma queda de bicicleta no quintal dos jardins. Eu assentei na bancada da cozinha, limpei o machucado com cuidado e passei mertiolate, que ardia como o diabo. Eu fecho os olhos e ainda sinto o calor daquela época. É domingo, a luz amarelada da tarde entra pela janela da cozinha, poeirenta e mágica. O cheiro é de molho de tomate do Mário, borbulhando devagar no fogão, um perfume que misturava alho, manjericão e a promessa de felicidade. No rádio de pilha, tocava um forró antigo. Mário, meu Mário, com as mãos sujas de farinha, me puxava pela cintura e dizia com aquele sorriso que desmontava qualquer cansaço: Vem, minha Elvira, dançar com seu velho. E eu ria, encostando a cabeça em seu peito forte, sentindo o cheiro de suor honesto e sabonete barato. Velho nada, você é meu eterno menino,
Eu respondia, enquanto a gente rodopiava desajeitado pela sala, e o Ricardo, com seus 7 ou 8 anos, ria no sofá, achando graça naqueles pais que ainda sabiam ser namorados. Aquele foi o nosso último domingo, a última dança. Na segunda-feira seguinte, dia 12 de março de 1995, o céu de São Paulo amanheceu cinza, com uma garoa fina e insistente que parecia um mau presságio. Eu estava no apartamento dos meus patrões, nos Jardins, lustrando uma prataria que valia mais do que tudo que eu possuía. O telefone tocou por volta das 11 da manhã. Era o colega de obra do Mário. Ela choramingou, e eu soprei seu joelho e disse, pronto, meu bem, a doctora. Elvira já cuidou. Amanhã nem vai doer mais. Ela me abraçou forte, o cheirinho de shampoo de criança no cabelo dela. Doutora. Carla, eu disse, minha voz saindo mais forte do que eu esperava. Houve uma pausa do outro lado da linha. Elvira, é a senhora? Aconteceu alguma coisa? Está tudo bem? Eu respirei fundo, sentindo o ar frio encher meus pulmões renascidos. Aconteceu, minha filha. Aconteceu o que eu cansei. Outro silêncio, mas desta vez um silêncio de compreensão, de atenção total. Estou ouvindo, Elvira. Me diga tudo. E eu disse. Falei sobre o favor, sobre o retrato, sobre o kitnet. E então? A voz de Carla veio, não com pena, mas com uma frieza estratégica que me deu força. Elvira, escute com atenção. Nós vamos resolver isso. A senhora se lembra de um documento que seu antigo patrão, meu pai, insistiu que fizéssemos no cartório, anos atrás? Depois que o Mário faleceu? Tinha uma palavra esquisita, que a senhora até brincou que parecia nome de fruta. Usufruto? Você já teve aquele momento na sua vida? Aquele ponto de ruptura, onde uma voz dentro de você, uma voz que você nem sabia que existia, grita, basta? É preciso uma coragem imensa para ouvir essa voz, e mais ainda, para agir. A voz dele tremia. Ele disse que meu marido tinha passado mal, um infarto fulminante. Não houve despedida. A última imagem que eu tinha dele era daquela manhã, ele saindo com a marmita debaixo do braço, assobiando uma música qualquer, me dando um beijo rápido na testa. No funeral, a mesma garoa caía, gelada. Olhei para os rostos dos amigos da construção, homens rudes com os olhos marejados, e para o meu filho, o pequeno Ricardo, segurando minha mão com força, sem entender por que o pai dele estava dormindo naquela caixa de madeira. Meu único pensamento era um eco desesperado. Por como eu vou fazer agora? Asterisco. Depois de pagar todas as despesas urgentes, olhei o extrato do banco. Na conta, restavam exatos R$ 650. O que veio depois foi uma guerra silenciosa que ninguém, nem mesmo meu filho, jamais conheceu de verdade. Para ele, a vida simplesmente continuou. Para mim, ela foi refeita com os retalhos dos meus sacrifícios. Comecei a fazer faxinas à noite, depois do meu emprego fixo. Chegava em casa perto da meia-noite, Ricardo já dormindo, e saía de novo antes das 6. Ele nunca soube que, por anos, sua mãe dormiu apenas 4 horas por noite para que nunca faltasse o material da escola. Quando ele precisou de um computador para o ensino médio, eu não pensei 2 vezes. A minha jornada de volta para mim mesma estava apenas começando. Me conta aqui nos comentários, qual foi o seu ponto de virada? Qual foi o momento em que você decidiu que sua dignidade não era mais negociável? A voz de Carla do outro lado da linha foi como um fósforo riscado no escuro. Usufruto vitalício. A palavra ecoou dentro de mim, uma chave antiga para uma porta que eu nem sabia que estava trancada. Desliguei o telefone com as mãos trêmulas. Onde eu teria guardado aquilo? Fazia tantos anos. Meu antigo patrão, o pai de Carla, tinha insistido tanto. Elvira, isso é sua segurança. Não confie em promessas, confie em papel passado em cartório. Meu coração me guiou até o meu quarto, para o velho baú de madeira escura aqui fora do meu Mário. O cheiro de cânfora e de saudade subiu quando levantei a tampa pesada. Ali dentro, entre as ferramentas dele que eu nunca tive coragem de doar e as primeiras roupinhas de Ricardo, havia uma pasta de plástico azul, grossa de tão antiga. Meus dedos, enrugados pelo tempo e pelo trabalho, folhearam os papéis amarelados, contas antigas, a certidão de casamento, e então lá estava.
o documento do cartório, com o selo oficial e as assinaturas. Eu não entendia os termos técnicos, mas via meu nome e o de Ricardo. Fui a uma loja de compro ouro na rua 25 de março e deixei ali meu anel de noivado e a corrente que minha mãe me deu. Cheguei em casa com o dinheiro e disse: olha, filho, a mãe conseguiu juntar uma economia. Ele nunca notou que meu dedo anelar ficou nu para sempre. Anos depois, quando as mensalidades da faculdade particular dele começaram a apertar, uma dor de dente terrível me consumia. O tratamento era caro. Olhei para o boleto da faculdade em cima da mesa e para o meu rosto inchado no espelho. Eu escolhi o boleto. Passei mais de uma década mastigando de um lado só da boca, suportando a dor com analgésicos baratos. Ricardo nunca soube que cada diploma dele custou um pedaço da minha saúde. O momento que selou tudo isso no meu coração foi no aniversário de 15 anos dele. Ele sonhava com uma festa, mas eu não tinha um centavo sobrando. Na noite do aniversário, ele chegou da escola e encontrou a sala cheia de balões coloridos que comprei fiado na mercearia do seu Joaquim. Na mesa, um bolo de fubá, o favorito dele, e uma montanha de coxinhas que eu passei a madrugada fritando. Os olhos dele se encheram de lágrimas. Ele não disse nada sobre a falta de presentes caros ou de amigos. Vi as palavras usufrutuária e nu proprietário. No dia seguinte, peguei 2 ônibus até o escritório de Carla na Avenida Paulista. Era um lugar silencioso e elegante, que cheirava a café e a seriedade. Ela me recebeu com um abraço que me desmontou por um segundo. Mostrei o documento. Ela o colocou sobre a mesa de vidro, ajustou os óculos e leu em silêncio. Depois, levantou os olhos para mim, e seu olhar não era de pena, era de admiração. Elvira, você tem ideia do poder que tem nas mãos? Ela perguntou, com a voz calma. Eu neguei com a cabeça. Isso aqui, ela disse, tocando o papel com a ponta da caneta, significa que a casa é sua. Sua para morar, para usar, para alugar se quiser, até o último dia da sua vida. Ricardo só é dono, no papel. Ele não pode vender, não pode alugar, não pode te expulsar. Legalmente, Bruna e ele moram na sua casa de favor. O favor é seu, não deles. Uma onda de calor subiu pelo meu corpo. Não era vergonha, era força. Uma força que eu não sentia há décadas. A casa era minha. A palavra favor, que Bruna usou como um chicote agora, era o meu escudo. A bondade confundida com fraqueza tinha acabado. Carla me deu a primeira instrução. Precisamos de provas, Elvira. Apenas me abraçou com uma força que quase me quebrou e sussurrou no meu ouvido. Mãe, essa é a melhor festa do mundo, porque é só nossa. Naquele instante, eu soube que faria tudo de novo. E assim foram os anos seguintes. Uma sucessão de sacrifícios invisíveis, costurados com o fio do meu amor e pagos com pedaços da minha própria vida. E você que está me ouvindo agora, você já fez sacrifícios que ninguém nunca viu? Já engoliu a dor ou abriu mão de um sonho para garantir o sorriso de alguém que ama? Eu sei como dói carregar esse peso em silêncio, a sensação de que uma parte vital da sua história é invisível para o mundo. Se você se sente assim, por favor, me conte nos comentários. Compartilhe um sacrifício que você fez e que ninguém sabe. Vamos criar aqui um espaço onde nossa dedicação não precisa mais ser anônima. A lembrança de como tudo começou é agridoce, como um café forte que a gente toma com pouco açúcar. Por 4 anos, a vida seguiu seu rumo de sacrifícios silenciosos e pequenas alegrias solitárias. Ricardo, meu Ricardo, estava se tornando um homem. Formado, empregado, com seu próprio caminho. E foi nesse caminho que Bruna apareceu. Ele a conheceu no trabalho, uma empresa de tecnologia no centro de São Paulo. Provas do abuso, da humilhação. Para que ninguém possa dizer que você é uma velha senil e ingrata. Naquela mesma noite, começou a minha nova rotina. Meu diário de guerra começou assim. Dia 1. Ativei o gravador do meu celular velho e o deixei na bancada da cozinha, embaixo de um pano de prato. Gravei Bruna reclamando com uma amiga no telefone. A voz dela, melosa, dizia: Ai, amiga, nem te conto. A mãe do Ricardo tá cada dia mais lenta. A casa vive uma bagunça. Sorte que logo a gente aluga isso aqui e se muda para um lugar decente. Emoção sentida. Uma raiva fria, cortante. A prova estava ali,
em áudio. Dia 3. Bruna chegou com sacolas da Renner. Jogou as roupas na minha frente. Elvirinha, passa essas peças pra mim, o ferro a vapor tá aí. Cuidado pra não queimar, hein? Foram caras. Eu, calada, passei cada blusa, cada calça, enquanto o celular gravava o som do vapor e o tom de ordem dela. Descoberta. Eu não era sogra, era funcionária não remunerada. Emoção sentida. Um cansaço profundo, mas agora misturado com um propósito. Dia 5. Quase desisti. Léo, meu neto de 5 anos, sentou no meu colo enquanto eu via TV. Ele me abraçou e disse: "Vovó, eu te amo." Meu coração se partiu. A primeira vez que ele a trouxe para o almoço de domingo, meu coração se encheu de uma esperança que eu nem sabia que ainda guardava. Ela entrou na minha casa com um sorriso ensaiado e um abraço que parecia um pouco firme demais. Minha primeira impressão foi de uma moça esforçada, ambiciosa. Ela era bonita de um jeito que exigia manutenção. O cabelo era de um loiro platinado, que ela fez questão de mencionar que custava R$ 600 para retocar no salão do bairro a cada 2 meses. Um investimento na imagem, ela disse. As unhas, longas e de fibra de vidro, sempre pintadas em tons da moda, eram outro ritual sagrado de R$ 150. Ela usava um vestido estampado da Renner, mas falava dele como se fosse de uma boutique exclusiva de Moema. Pendurada em seu braço como um troféu, estava uma bolsa da marca Schutz, que eu soube depois que ela pagou em 10 parcelas de quase R$ 130. A postura dela era ereta, o queixo sempre um pouco erguido, como se posasse para uma foto que só ela via. Em contraste, eu olhava para as minhas próprias mãos, com as unhas curtas e a pele marcada por 45 anos de água sanitária e detergente, e me sentia de outro mundo. E se eu estivesse destruindo a família dele? A tentação de apagar as gravações, de voltar a ser a Elvira boazinha foi imensa. Mas então eu lembrei da voz de Bruna planejando me enfiar numa kitnet. Lembrei da foto do meu Mário jogada na gaveta. Respirei fundo e abracei meu neto. Eu estava fazendo isso por ele também. Para que ele não crescesse achando que tratar os outros daquela forma era normal. Uma semana depois, voltei ao escritório de Carla com 5 horas de áudio. Ela ouviu tudo com uma expressão impassível. Quando terminou, apenas disse: "Perfeito." Agora a fase 2. Ela virou a tela do computador para mim. Mostrou um documento com o timbre do escritório. Isso é uma notificação extrajudicial para desocupação voluntária de imóvel. Vamos dar a eles 30 dias para saírem da sua casa, Elvira. Meu estômago revirou. Mas Carla, e o Ricardo? Ele é meu filho. Seu filho, Elvira, é um homem de 36 anos que assiste a esposa humilhar a mãe e não faz nada. Ele precisa de um choque de realidade. E os netos? Você poderá vê-los como e quando quiser, nos seus termos na sua casa. A lógica dela era implacável. Assenti, sentindo o peso da decisão. A fase 3 começou em silêncio. Carla preparou tudo. No começo, ela era só doçura. Trazia um doce da padaria chique e dizia: "Uma coisinha para a senhora, Elvirinha." Chamava-me de sogrinha amada, na frente de Ricardo. Eu, carente de afeto e desesperada para ver meu filho feliz, ignorei os pequenos sinais. Ignorei o jeito como seus olhos percorriam minha sala. Não com admiração, mas com avaliação, como se calculasse o valor de cada móvel antigo. Ignorei a vez em que ela me viu lavando a louça e disse, com uma risadinha: "Nossa, a senhora ainda usa Bombril, tão retrô." A mudança foi sutil, como a maré que sobe devagar e, quando a gente percebe, já levou a areia debaixo dos nossos pés. Ricardo começou a mudar também. As ligações, antes longas e cheias de histórias do trabalho, foram encurtando. O tom de voz dele, antes quente, agora parecia apressado, quase impaciente. Um dia, comentei que o molho de macarrão dele não estava como o do pai, e Bruna interveio antes que ele pudesse responder. "Ah, Elvirinha, deixa o Ricardo em paz, os tempos são outros, ninguém mais tem tempo para passar horas na cozinha." Ricardo apenas deu de ombros, um gesto pequeno que para mim foi como um soco no estômago. Ele não me defendeu. Ele não disse que gostava de cozinhar como o pai. A notificação seria entregue por um oficial de cartório. Mas havia um elemento surpresa, uma ideia minha que Carla adorou.
Bruna usava um cartão de crédito adicional de uma conta conjunta que eu mantinha com Ricardo, onde minha pensão era depositada. Ela se sentia no direito de usar aquele dinheiro. Com a ajuda de Carla, abri uma nova conta, só minha, na Caixa Econômica, e programei a transferência de todo o meu saldo, R$ 85.000, e a portabilidade da minha pensão. O bloqueio da conta antiga seria a primeira facada. O momento perfeito? No dia 5 do mês seguinte, um dia antes do vencimento da fatura do cartão de Bruna, que ela sempre pagava com meu dinheiro. Passei a semana seguinte ensaiando o plano na minha cabeça. Eu me via sentada na minha poltrona, calma. Via Bruna chegando, a notificação na mão, o rosto transfigurado de raiva. Via Ricardo, pálido, sem saber o que dizer. E me via falando, com a voz firme: a casa é minha. Acabou. A véspera do dia D foi a mais longa da minha vida. Preparei um ritual. Cozinhei a macarronada de domingo do meu Mário, só para mim. Comi devagar, olhando para a foto dele que eu resgatei da gaveta e coloquei de volta no seu lugar de honra na estante. Ele ficou quieto. Eu me esforçava para me adaptar. Se ela não gostava de algo, eu parava de fazer. Se ela achava um objeto velho, eu o guardava. Dizia a mim mesma que era o jeito dela, que os jovens eram mais diretos. Dizia a mim mesma que o importante era a felicidade do meu filho, e se Bruna o fazia feliz, quem era eu para criar caso? Eu estava me convencendo de que a paz valia o preço de engolir pequenos desrespeitos, sem perceber que estava, na verdade, vendendo minha própria dignidade em suaves prestações. Você já sentiu isso? Quando uma peça nova entra no quebra-cabeça da sua família e de repente a imagem inteira muda para pior? É difícil admitir, especialmente quando envolve a felicidade de quem a gente mais ama. Conte para mim nos comentários. Quais foram os pequenos sinais de alerta que você, por amor ou por medo, escolheu ignorar no começo? Às vezes, compartilhar essas memórias nos ajuda a ver que não estávamos sozinhas. A paz na minha própria cozinha havia se tornado condicional. Eu descobri isso numa terça-feira à noite, cerca de 2 meses depois que eles se mudaram. O dia tinha sido longo, com uma ida ao posto de saúde para buscar meus remédios de pressão e uma passada no mercado. Conversei com ele em silêncio, pedindo sua força. Às 10 da noite, Carla me ligou. Pronto, Elvira? Ela perguntou. Estou com medo, admiti. O medo mostra que você está viva e que isso importa. Mas você é a rocha, a fundação desta casa. Lembre-se disso. Amanhã, às 9 da manhã, o oficial chegará. E o dinheiro já não estará mais na conta deles. Desliguei e senti uma paz estranha. Não dormi. Fiquei sentada na sala escura, sentindo cada canto da casa que eu e meu marido construímos com suor e amor. Cada tijolo tinha um pouco da minha vida. Ao amanhecer, tomei um banho demorado. Vesti um vestido simples, azul marinho, de um tecido bom. Penteei meus cabelos grisalhos e passei um batom cor-de-boca, algo que não fazia há anos. Olhei no espelho e não vi a doméstica cansada. Vi Elvira Santos Oliveira, a dona da casa, a matriarca, a mulher que estava prestes a retomar o controle da sua própria história. A fundação não seria mais pisoteada. A fundação iria tremer o chão de quem achou que podia construir o seu castelo de aparências em cima de mim. O relógio marcava 8 da manhã. Faltava 1 hora. Você está ansioso pelo confronto que está por vir? A tensão é quase palpável, eu sei. Eu estava cansada, mas era um cansaço bom, de um dia produtivo. Às 7 da noite, a casa estava silenciosa. Ricardo ainda não havia chegado do trabalho. As crianças já dormiam. Eu estava na minha cozinha, o coração da minha casa, sentindo o cheiro familiar de alho dourando no azeite para o meu macarrão. Era uma porção pequena, só para mim, um agrado simples. O som da chave na porta me sobressaltou, seguido pelo baque da bolsa de academia de Bruna no chão da sala. Segundos depois, ela apareceu no batente da cozinha, o cabelo loiro preso num rabo de cavalo suado, a expressão azeda. Seus olhos passaram por mim, pelo meu prato, pela panela pequena sobre o fogão. Um suspiro alto, carregado de impaciência, cortou o ar. E então, com uma voz que pingava um falso desapontamento, ela disse: "Nossa, a senhora só fez para uma pessoa?" Ela fez uma pausa, como uma atriz num palco mal iluminado. "Poxa,
Podia ter pensado em mim. Chego morta da academia, agora vou ter que pedir iFood. Uma onda de gelo subiu pela minha espinha e parou na nuca. Minha mão, que segurava o garfo, ficou paralisada no ar. Aquele calor gostoso que eu sentia segundos antes se dissipou, substituído por um frio úmido de culpa. Foi uma culpa instantânea, irracional, que me fez sentir pequena e egoísta. Me desculpe, minha filha, eu gaguejei, abaixando o garfo. Eu não pensei. Se você acredita que a dignidade de uma mãe não tem preço e que a justiça precisa ser feita, deixe o seu like. Que ele seja um voto de confiança no meu plano, uma torcida silenciosa para a mulher que finalmente se levantou. Naquela manhã de sábado, eu não acordei a ouvir a viúva. Eu acordei a estrategista. O dia do confronto tinha um roteiro, e eu era a diretora, a roteirista e a atriz principal. O palco era minha própria casa, e a plateia seria seleta. A primeira parte da preparação foi física. Uma armadura que eu vestiria para a batalha. Abri meu guarda-roupa passando pelos vestidos floridos e pelas blusas de malha que Bruna chamava de roupa de velha. Ignorei tudo. Fui até o fundo, onde guardava as peças que não usava há anos. Escolhi uma saia de corte reto, cor de chumbo, que ia até abaixo dos joelhos. Não era moderna, mas era séria. Para cima, uma blusa de seda que minha antiga patroa me deu de presente de Natal há mais de 20 anos, num tom de marfim que ainda era impecável. Ela tinha botões de madrepérola, pequenos e discretos. Cada botão que eu fechava era um elo de uma corrente de determinação. Nos pés, sapatos fechados de couro com um salto grosso de 3 centímetros. Achei que você fosse jantar mais tarde. Minha voz saiu fraca, quase um sussurro. Por que eu tenho que pensar? Por que eu não posso simplesmente fazer um prato de comida para mim na minha própria casa? Asterisco. A pergunta ardeu na minha mente, mas eu a engoli junto com a minha dignidade. Eu olhei para o meu prato de macarrão, que de repente parecia um banquete opulento e egoísta. Bruna não disse mais nada. Apenas deu de ombros, pegou o celular e começou a deslizar o dedo pela tela, já imersa no aplicativo de entrega. Eu fiquei ali, em pé, sentindo o cheiro do meu jantar esfriando. Perdi a fome. Naquela noite, mal toquei na comida. Lavei a louça em silêncio, sentindo os olhos dela nas minhas costas, e me recolhi para o meu quarto, antes mesmo de o entregador chegar. Aquele pequeno ato de cozinhar para mim, que antes era um momento de paz, tinha se tornado um crime de egoísmo. A fronteira entre ser a dona da casa e ser uma serviçal gratuita tinha ficado perigosamente turva. A escalada seguinte veio um mês depois, e foi mais profunda, mais cruel. Atingiu não apenas a minha rotina, mas a minha memória. Eu estava na área de serviço, um espaço pequeno nos fundos da casa, separando a roupa para lavar. Sapatos que diziam, eu estou plantada no meu chão, e daqui ninguém me tira. Depois, preparei o ambiente. Fui até a estante da sala, o epicentro de tantas humilhações. Peguei a foto grande de Bruna e Ricardo em Gramado, aquela que substituiu a minha. Não a joguei fora, apenas a coloquei virada para baixo sobre uma mesinha de canto. Então, abri a gaveta de tranqueiras e resgatei meu porta-retrato, o de madeira escura com a foto minha e do meu Mário, sorrindo, no dia em que quitamos a casa. Limpei o vidro com a barra da blusa e o coloquei de volta no seu lugar de honra, bem no centro da estante. Cada objeto que eu movia era uma peça de xadrez, uma retomada de território. Por fim, chamei minhas testemunhas. A primeira, a doutora Carla, minha aliada, que estaria ao meu lado para garantir que a lei fosse a protagonista, e não o drama. A segunda testemunha, eu não precisei chamar, ele viria por conta própria. Ricardo. Eu sabia que Bruna o traria, como seu escudo humano. Mas ele não seria um escudo, seria a prova final de sua própria omissão. Os últimos minutos de espera foram os mais longos da minha vida. Sentei-me na minha poltrona, a mesma onde eu costumava cochilar. Era uma manhã de sábado, o sol entrava pela janela, e o cheiro de sabão em pó pairava no ar. Um cheiro que para mim sempre significou cuidado e limpeza. Fui procurar meus panos de prato favoritos, aqueles que minha mãe, já falecida, bordou para o meu enxoval. Eram de um algodão grosso, branco com barrados delicados de crochê,
e pequenos cachos de uva bordados em ponto cruz num dos cantos. Eu não os encontrei. No lugar deles, na gaveta, havia um pacote recém-aberto de panos finos, coloridos, com estampas de galinhas e dias da semana, claramente comprados em uma loja de departamento. Um nó de pânico se formou na minha garganta. Fui até a sala onde Bruna estava no sofá, lixando suas unhas de fibra de vidro. Ricardo estava ao lado dela, absorto no celular. Bruna, comecei, a voz já um pouco trêmula. Você viu uns panos de prato brancos bordados que ficavam na gaveta? Ela nem levantou os olhos. Continuou lixando a unha com uma concentração irritante. Ah, vi sim, ela respondeu, com uma naturalidade assustadora. Joguei fora, e então ela parou, olhou para mim como se eu fosse uma criança lenta, e completou com um tom professoral. Credo, Elvirinha, aqueles panos estavam encardidos, cheios de bactéria. Comprei um kit novo bem mais higiênico, na Havan, mas eu não estava sonolenta. Meu coração batia num ritmo estranho, uma mistura de galope de cavalo assustado com a marcha firme de um soldado. Sentia um frio no estômago, mas minhas mãos, pousadas no colo, estavam quentes e firmes. Cor você consegue, Elvira. Você passou fome. Você enterrou seu marido. Você criou um filho sozinha. Isso não é nada. Asterisco. Repetia para mim mesma. A doctora. Carla estava sentada no sofá, silenciosa, revisando os papéis numa pasta preta. Ela me lançou um olhar, um aceno de cabeça quase imperceptível. Estávamos prontas. Então, eu ouvi. O som familiar do motor do Fiat Pulse de Bruna, sendo desligado na rua. A batida seca da porta do carro. O clique-claque dos saltos dela na calçada, rápidos, impacientes. A chave girando na fechadura. A voz dela ecoou pelo corredor, ainda alta e alegre, provavelmente terminando uma ligação. Sim, amiga, depois te conto. Foi ótimo. Beijo. Bruna entrou na sala com um sorriso de quem acabou de sair de um brunch com as amigas, a bolsa Schutz balançando no antebraço como um troféu. Seus olhos passaram por mim, pela doctora. Carla, e então pararam na estante. O sorriso não desapareceu de uma vez. Ele congelou, como água que vira gelo, trincando em tempo real. Seus lábios se entreabriram, a cor sumiu de seu rosto. Depois, você me agradece. A palavra encardidos me atingiu como um tapa no rosto. Senti uma pontada física no peito, uma dor aguda que me tirou o ar. Meus lábios se abriram, mas nenhum som saiu. Aqueles panos não eram encardidos. Eram a marca do tempo, do uso, do amor. Eram a única coisa material que restava da minha mãe. O bordado que ela pacientemente me ensinou a fazer nas tardes quentes da nossa infância pobre. A dor se transformou em uma clareza terrível. Corella não é descuidada. Ela é cruel. Ela quer apagar tudo que veio antes dela. Asterisco. Olhei para Ricardo, um apelo silencioso nos meus olhos. Ele levantou a cabeça do celular, percebeu a tensão no ar, viu meu rosto pálido. Mas antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, Bruna lhe lançou um olhar rápido, um microcomando de silêncio. E ele obedeceu. Baixou os olhos de volta para a tela, se refugiando na sua covardia digital. Ele me viu quebrar e escolheu não fazer nada. Naquela noite, esperei todos dormirem. Com o coração batendo descompassado, saí descalça até a área externa, abri a tampa fria e fedorenta da lixeira e, com as mãos trêmulas, revirei o lixo do dia. Lá estavam eles, amassados e sujos, misturados com restos de comida. Eu os peguei, os abracei contra o peito como se fossem um tesouro resgatado, e chorei em silêncio, ali no escuro. A mudança foi tão rápida, tão violenta, que pareceu um efeito de cinema. A primeira bomba foi visual, a ausência da sua foto e a presença da minha. O que é isso? Ela gaguejou, a voz perdendo todo o brilho. O que essa mulher está fazendo aqui? E cadê a minha foto? Eu me levantei. Não devagar, como uma idosa cansada, mas num movimento fluido e deliberado. Minha voz saiu calma, mais firme do que eu jamais imaginei ser capaz. Esta é a doctora. Carla Mendes, minha advogada. E esta é a minha casa. Eu decido a decoração. A segunda bomba veio em seguida.
Bruna tentou recuperar o controle, forçando uma risada debochada. Sua advogada? A senhora enlouqueceu de vez? Bateu a cabeça? Ricardo, ela gritou em direção à porta. Vem ver a sua mãe, ela pirou. Ricardo entrou, o rosto cansado de sempre, e parou, confuso, olhando de mim para Bruna, para a doutora. Carla. Antes que ele pudesse formular uma pergunta, a doutora. Carla se levantou e estendeu um envelope para Bruna. Bruna Almeida Costa, esta é uma notificação extrajudicial para que você e seu marido Ricardo Oliveira desocupem este imóvel no prazo de 30 dias. Bruna empurrou o papel. Desocupar? Nunca! Esta casa é do Ricardo. Foi a senhora mesma que passou para ele. Lavei-os a mão na pia do tanque com um cuidado de cirurgiã. E os escondi, ainda úmidos, no fundo da minha gaveta de roupas íntimas. Naquela noite, escondendo os panos da minha mãe debaixo das minhas calcinhas, eu entendi que não estava mais lutando para manter a paz. Estava lutando para não ser apagada. Qual dessas duas humilhações foi mais difícil de ler para você? A que roubou um pequeno momento de paz, ou a que jogou uma herança de família no lixo? Se você sentiu a raiva subindo pela espinha, saiba que essa raiva é justa. É a mesma raiva que começou a ferver lentamente dentro de mim. Me diga nos comentários, que tipo de desrespeito dentro da família você considera o mais intolerável? Aquele que ataca suas coisas, seu espaço, ou aquele que ataca suas memórias e sua história? Vamos conversar sobre onde traçamos a linha, sobre o que nunca, jamais pode ser negociado. A ferida dos panos de prato ainda ardia em silêncio dentro de mim, uma brasa coberta por cinzas de rotina. Eu tentava me convencer de que Bruna era apenas descuidada, jovem demais para entender o valor das coisas que o tempo e o amor tecem. Mas a verdade, como uma infiltração teimosa, começava a manchar a parede da minha negação. Sua velha ingrata e mentirosa. Foi a minha deixa. Peguei o pequeno gravador de voz que estava na mesinha ao lado da minha poltrona. Apertei o play. A voz de Bruna, gélida e cruel, encheu o silêncio da sala. Asterisco. Você é uma empregada que a gente não pode mandar embora? Ricardo empalideceu. Ele olhou para Bruna, depois para mim, e pela primeira vez, vi a vergonha tomar conta do seu rosto. A postura de ataque de Bruna desmoronou. Ela agora estava na defensiva, acuada. A terceira bomba foi a aniquilação. Desesperada, Bruna partiu para a manipulação emocional. Elvira, pelo amor de Deus, sua voz agora era um sussurro choroso. Pensa no Ricardo, pensa nos seus netos, no Léo, na Sofia. A senhora vai colocar sua família na rua, por causa de uma besteira? Ela olhou para Ricardo, esperando que ele a salvasse, mas ele estava paralisado, olhando para o chão. Eu dei um passo à frente. Eu pensei em vocês todos os dias da minha vida, Bruna. Pensei quando vendi meu anel de noivado. Pensei quando adiei meu tratamento dentário. Pensei em cada faxina que fiz de madrugada. Agora, pela primeira vez, estou pensando em mim. Doutora. Carla então abriu a pasta preta. Ela não tirou uma notificação, mas a certidão de matrícula do imóvel, com o selo do cartório. Bruna, disse a advogada, com uma clareza cortante, a senhora e o Ricardo vivem sob uma crença equivocada. A escalada não parou ali, ela apenas pegou fôlego. O golpe seguinte veio no dia do meu aniversário de 67 anos. Eu não esperava uma festa, não esperava presentes caros. Meu coração de mãe e avó se contentaria com um bolo simples, talvez um de fubá como aquele que fiz para Ricardo aos 15 anos, e um parabéns cantado com as vozes dos meus netos. Era um domingo, e o cheiro de macarronada com o molho que aprendi com a mãe de Mário já perfumava a casa. Era um cheiro de celebração, um cheiro de família. Perto do meio-dia, a campainha tocou. Achei que fosse algum vizinho. Mas quando abri a porta, Bruna estava lá, radiante, ao lado de um casal que eu nunca tinha visto. Elvirinha, meu amor, esses são nossos amigos, a Tati e o Marcos. Convidei eles para almoçar com a gente, não é maravilhoso? Meu sorriso congelou. A panela de macarrão no fogo era para 4 pessoas, contando as crianças. Um pânico gelado subiu pela minha espinha. Bruna não percebeu, ou não quis perceber.
Ela entrou, guiando os amigos pela sala. A casa é ótima, né? Super espaçosa. E a gente tem a Elvirinha, que é um anjo, ajuda em tudo. Eu, o anjo, voltei para a cozinha com o estômago revirado. A casa não é do Ricardo. Ele detém a nua propriedade. Mas a dona Elvira, por um ato de extrema inteligência e proteção, reteve para si o usufruto vitalício. Ela virou o documento e leu em voz alta a cláusula que era a minha liberdade. Fica instituído o usufruto vitalício do imóvel em favor de Elvira Santos Oliveira, que terá o direito pleno, total e irrestrito de usar, gozar e fruir do bem até o último dia de sua vida. O colapso de Bruna foi total. O ar pareceu sair de seus pulmões. Ela não gritou. Ela murchou, desabando na cadeira mais próxima, o corpo tremendo incontrolavelmente. As lágrimas que escorriam pelo seu rosto não eram de tristeza, eram de derrota. Seu choro era feio, convulsivo, o som de um castelo de areia sendo levado pela maré. Um silêncio pesado, denso como veludo, tomou conta da sala. Durou o que pareceu uma eternidade, quebrado apenas pelos soluços de Bruna. Ricardo finalmente olhou para mim, os olhos vermelhos, cheios de uma dor que eu não via desde que ele era um menino. Ele não disse nada, mas seu olhar era um pedido de perdão que levaria anos para ser respondido. Doutora. Carla fechou a pasta com um clique suave, o som final de um martelo de juiz. Tive que pensar rápido, multiplicar a comida, improvisar uma salada com o pouco que tinha na geladeira. Enquanto eu corria contra o tempo, ouvia as risadas na sala. Ricardo chegou logo depois, e quando contei a ele, em um sussurro aflito, sobre os convidados inesperados, ele apenas deu de ombros. Relaxa, mãe, dá um jeitinho aí. A Bruna só quis ser simpática. Um jeitinho. Minha vida inteira tinha sido dar um jeitinho. Servi a todos. Enchi os pratos, reabasteci os copos, sorri quando a amiga de Bruna, a Tati, elogiou o meu molho. Foi então, no meio do almoço, que a faca girou. A Tati olhou em volta, admirada. Bruna, que sorte a sua, hein? Morar numa casa dessas aqui na Mooca e ainda ter essa ajuda toda. Sua sogra é um tesouro. E Bruna, com a boca cheia de macarrão e veneno, respondeu piscando para Ricardo. Ah, é ótima, né? E ainda temos a Elvirinha, que é um anjo. Ajuda em tudo. Cozinha, limpa. Nem parece que mora aqui de favor, né, amor? O garfo na minha mão parou a centímetros da minha boca. O mundo ficou em câmera lenta. O som das conversas se tornou um zumbido distante. Favor, a palavra explodiu dentro de mim, estilhaçando algo que eu nem sabia que ainda estava inteiro. Eu olhei para a Bruna, encolhida na cadeira, e pronunciei minha frase de poder, a que selaria o fim daquela era de humilhação. Minha voz não continha raiva, apenas a paz de quem retoma o que é seu. A porta da minha casa está aberta, Bruna, para você sair. Ela não resistiu. Levantou-se como um autômato, sem olhar para ninguém, e caminhou para fora. Ricardo a seguiu, parando por um segundo na porta, o corpo curvado pela culpa, antes de fechá-la atrás de si. O clique da fechadura foi o som mais libertador que eu já ouvi. Quando a doutora Carla se foi, fiquei sozinha na minha sala. O silêncio agora era diferente, leve. Respirei fundo. Não senti euforia, nem alegria de vitória. Senti um alívio profundo, uma exaustão que vinha da alma. Fui até a estante e toquei o rosto do meu Mário na fotografia. E então, as lágrimas vieram. Não de tristeza, nem de raiva. Eram as lágrimas de uma represa que finalmente se rompeu, lavando 15 anos de dor, de sacrifício e de silêncio. Era o choro da libertação. Naquele silêncio, pela primeira vez em muito tempo, eu ouvi o som da minha própria paz. Como você está se sentindo agora, depois de tudo isso? Eu sei, é uma avalanche de emoções, um nó na garganta que finalmente se desfaz. Meus olhos buscaram os de Ricardo, um pedido mudo de socorro. Eu esperava que ele dissesse: "Que isso, Bruna? Minha mãe não mora de favor, essa casa é dela." Eu esperava qualquer coisa, menos o que ele fez. Ele deu um sorriso amarelo, sem graça, e mudou de assunto rapidamente. "E o Corinthians, Marcos? Viu o jogo ontem?" Naquele instante,
O peso dos meus 45 anos de trabalho, das noites mal dormidas, do anel de noivado vendido, do tratamento dentário adiado, tudo desabou sobre mim. Eu não era a mãe, a matriarca, a dona daquela casa construída com meu suor e o de Mário. Eu era um favor. Uma peça de mobília útil que vinha com o imóvel. Senti minhas mãos, escondidas debaixo da mesa, se fecharem com uma força que fez minhas unhas curtas cravarem nas palmas. Uma onda de calor subiu pelo meu pescoço, mas meu rosto permaneceu uma máscara de serenidade. Eu continuei comendo, mastigando a humilhação junto com a macarronada. Pela primeira vez na vida, uma pergunta se formou na minha mente, clara e cortante, pois até quando eu vira? Até quando você vai deixar que te tratem como um estorvo na sua própria história? Asterisco. A semana que se seguiu foi um borrão de silêncio e dor. A palavra favor ecoava em cada cômodo. A catarse é poderosa. Eu gostaria de saber o que você sentiu. Descreva em uma palavra nos comentários o que dominou seu coração durante esse confronto. Vamos processar este momento juntos. Nos dias que se seguiram, o silêncio na minha casa era diferente. Não era mais o silêncio tenso da espera, mas o silêncio calmo de um campo depois da tempestade. O ar parecia mais limpo, mais leve. No dia seguinte ao confronto, a doutora Carla me ligou. Com uma voz firme e satisfeita, ela me informou que havia entrado com uma ordem de restrição contra Bruna, impedindo-a de se aproximar de mim ou da minha casa, e que um processo por danos morais já estava sendo preparado. As notícias se espalharam pelo bairro como fogo em palha seca. Recebi ligações de primas distantes, vizinhas curiosas e até da antiga manicure da Bruna, todas querendo saber os detalhes sórdidos. Eu respondi a todas com a mesma frase calma: estou apenas colocando a casa em ordem. Quanto aos meus netos, soube por uma mensagem de texto da doutora Carla que Ricardo os havia levado para a casa dos pais de Bruna, em Guarulhos, temporariamente. A imagem do rostinho confuso de Léo me apertava o coração, mas eu sabia que, para curar a família, primeiro precisava curar a mim mesma. Mas a crueldade de Bruna ainda não tinha atingido seu ápice. O golpe final, aquele que finalmente quebrou minha resignação, veio alguns dias depois. Eu estava limpando a estante da sala, um ritual que eu fazia com carinho. Era ali que ficavam as memórias da família. E era ali que ficava o meu tesouro mais precioso. Um porta-retrato simples, de madeira escura, que o próprio Mário tinha lixado e invernizado. Dentro dele, uma foto nossa do nosso aniversário de 20 anos de casados. Mário me abraçava por trás, com aquele sorriso que iluminava tudo. Eu estava mais nova, o cabelo ainda escuro, mas meus olhos brilhavam do mesmo jeito quando ele estava por perto. Aquele objeto não era uma decoração. Era a âncora da minha vida, a prova física de que meu amor, minha história, existiram e foram reais. Naquele dia, ele não estava lá. No seu lugar, intocada pela poeira, havia uma foto grande e brilhante de Ricardo e Bruna em uma viagem a Gramado. Eles sorriam para a câmera, felizes. Meu coração deu um salto doloroso. Procurei com os olhos, pensando que talvez tivessem apenas mudado de lugar. Não estava na prateleira de baixo nem na mesinha de canto. Com um pressentimento terrível, abri a primeira gaveta do rack, aquela que Bruna chamava de gaveta de tranqueiras. Passei as semanas seguintes processando tudo. Havia momentos em que eu sentava na minha poltrona, olhava para o porta-retrato de Mário de volta ao seu lugar de honra na estante e simplesmente chorava. Conversava com a doutora Carla, não apenas como advogada, mas como a menina que um dia cuidei. Ela me ouvia pacientemente enquanto eu desabafava a dor, a raiva e, surpreendentemente, a culpa por não ter agido antes. Eu estava reaprendendo a viver dentro das minhas próprias paredes, a ocupar o espaço que sempre foi meu por direito. 2 meses se passaram. Em uma tarde de terça-feira, meu celular tocou com um número desconhecido. Era Ricardo. Ele não apareceu de surpresa. Ele pediu. Perguntou se poderia me encontrar em um lugar público, um café na Avenida Paz de Barros, um lugar neutro. Eu concordei. Quando o vi entrar, mal o reconheci. Ele havia perdido pelo menos 10 quilos, seu rosto estava encovado, com olheiras profundas que nem o trabalho mais estressante jamais lhe causou. Sua postura, antes ereta, agora era curvada,
como se carregasse um peso invisível. Ele se aproximou da minha mesa e parou. Sua voz era um sussurro rouco. Mãe, posso sentar? Eu apenas assenti. Ele se sentou e por um longo minuto não disse nada, apenas olhou para as próprias mãos. E lá estava ele, meu porta-retrato. Jogado de qualquer jeito, com o vidro trincado, em cima de contas de luz antigas, manuais de eletrodomésticos e canetas que não funcionavam mais. A imagem de Mário, meu Mário, estava ali, misturada com o lixo, o refúgio, o que não servia mais. Uma náusea violenta me subiu à garganta. Tive que me apoiar na estante para não cair. O ar me faltou, como se eu tivesse levado um soco no estômago. Peguei o porta-retrato com as mãos trêmulas. O trinco no vidro cortava o rosto de Mário ao meio. Era uma profanação. Um assassinato de memória. Bruna estava no sofá, a poucos metros de mim, com os pés para cima, digitando freneticamente no celular, completamente alheia. Um som gutural, um soluço de raiva e dor, subiu pela minha garganta. Eu dei um passo na direção dela, o porta-retrato erguido na minha mão como uma arma. Minha boca se abriu. O grito estava ali, na ponta da minha língua. O grito de uma vida inteira de sacrifício sendo jogada no lixo. Mas então, eu parei. Vi o reflexo do meu próprio rosto no vidro trincado. Vi a mulher de 67 anos, cansada, humilhada, prestes a explodir em uma histeria que só daria a Bruna mais munição. Quando finalmente levantou o olhar, seus olhos estavam vermelhos. Mãe, eu não vim aqui para pedir perdão, porque eu sei que não mereço. Eu vim para dizer que a senhora estava certa sobre tudo. Eu fui um covarde. Eu vi ela te humilhando e escolhi o silêncio para evitar uma briga. Eu vi ela tirando a foto do pai da estante e não fiz nada. Eu ouvi ela te chamar de favor na sua própria casa e sorri amarelo. Cada vez que eu me omiti, eu estava concordando com ela. Não há desculpa. Não foi o estresse, não foi o trabalho. Foi fraqueza minha. E eu entendo de verdade se a senhora nunca mais quiser me ver. Ele fez uma pausa, respirou fundo. Eu já comecei a mudar. Pedi demissão da consultoria. Consegui um emprego novo como analista em uma empresa menor. Meu salário é de R$ 6.200, mas o horário é fixo, sem viagens. Aluguei um apartamento de 2 quartos no Tatuapé, perto do metrô. É pequeno, mas é meu. Bruna e eu estamos nos divorciando. E eu me comprometo, se a senhora permitir, a trazer o Léo e a Sofia para te ver todo domingo à tarde. Só nós. Sem pressão, sem pedir nada. Apenas para que eles não percam a avó. Ela diria que eu estava louca. Senil. Ricardo interviria. Não para me defender, mas para acalmar a situação. Eu perderia. De novo. Com um esforço que pareceu sugar toda a energia do meu corpo, eu fechei a boca. Minha mão que segurava o quadro tremia violentamente, mas eu a forcei a descer, a se apertar contra meu peito. Respirei fundo. 1, 2, 3 vezes. Cada inspiração era uma batalha para não deixar o soluço escapar. O custo daquele controle foi visível. Senti o sangue fugir do meu rosto, as pernas bambas. Eu me virei e caminhei, passo a passo, como se atravessasse um campo minado, até meu quarto. Fechei a porta, e só então em silêncio as lágrimas vieram. Não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de fogo. A resignação tinha morrido. No lugar dela, algo novo, duro e afiado como aço, começava a nascer. E eu te pergunto, você conseguiria? Você teria a força de engolir o grito quando sua alma inteira está berrando? Teria o autocontrole de não quebrar por fora quando tudo dentro de você já se partiu em 1000 pedaços? Essa força, a de não se render à humilhação, é o que define a nossa dignidade. Se você, como eu, acredita na força silenciosa de quem luta para não ser apagado, se você se inspira em histórias de pessoas que se recusam a desistir de si mesmas, então se inscreva no canal. As lágrimas que eu segurava rolaram pelo meu rosto, a dor de anos veio à tona. Ricardo, você não sabe o que eu senti. Quando ela jogou fora os panos de prato que a minha mãe bordou, foi como se ela estivesse jogando fora a minha história. Quando ela me ignorava para pedir iFood, eu me sentia um fantasma na minha própria cozinha. Mas o que mais doeu, o que quebrou algo dentro de mim, foi no meu aniversário. Olhar para você, meu filho, e ver você me abandonar.
Naquele momento, eu me senti completamente sozinha no mundo. Estabeleci minhas condições, com a voz firme apesar das lágrimas. A porta da minha casa está aberta para você e para os meus netos. Mas você nunca mais, em nenhuma circunstância, vai permitir que alguém me desrespeite na sua frente. Minhas decisões sobre a minha casa e a minha vida são minhas, e você vai respeitá-las. A confiança que eu tinha em você foi quebrada em 1000 pedaços, Ricardo. Se você quiser reconstruí-la, não será com palavras, mas com cada atitude, a cada semana, a cada ano. Ele apenas assentiu, chorando abertamente. Quando me levantei para ir embora, ele se levantou também. Hesitante, ele estendeu a mão, não para um abraço, mas como um pedido. Sua inscrição é mais do que um clique. É um voto de apoio a cada pessoa que, mesmo sob a mais extrema pressão, mantém a cabeça erguida. A palavra favor ainda queimava na minha pele, como um ferro em brasa. Mas a dor do desprezo pelo retrato do meu Mário, aquilo foi diferente. Não foi fogo. Foi gelo. Um gelo que se instalou no meu peito e congelou o choro, a raiva, a vontade de gritar. Aquela Elvira, a que engolia sapos para manter a paz, morreu ali, de pé, na sala de estar da sua própria casa, com o coração trincado, como o vidro da moldura que segurava nas mãos. O que veio a seguir foi a consequência inevitável daquela morte. As últimas 48 horas antes do fim foram uma maratona de servidão. Tudo começou na quinta-feira à noite, quando Bruna anunciou como se me concedesse uma honra que faria um pequeno encontro no sábado para os amigos do trabalho dela. Um get-together, ela disse, usando uma daquelas palavras em inglês que ela adorava. Pequeno, para Bruna, significava 20 pessoas. Sexta-feira, 6 da manhã. Acordei antes do sol para ir ao sacolão da Avenida Paz de Barros. A lista dela era precisa. Mini pimentões coloridos para rechear, tomatinhos cereja que custavam o olho da cara, 2 tipos de queijo que eu nem sabia pronunciar. Eu olhei para a mão dele, depois para seu rosto arrependido, e lentamente eu o abracei. Foi um abraço desajeitado, cheio de dor e de um pequeno, frágil broto de esperança. 6 meses se passaram desde aquela conversa no café. Minha casa na Mooca voltou a ter cheiro de vida. O jardim está florido, porque agora tenho tempo para cuidar dele todas as manhãs, às 8 horas. Entrei para um grupo de artesanato no clube do bairro às terças e quintas. Minha rotina é minha. Minha alma, antes um porão úmido e esquecido, agora tem as janelas abertas, deixando o sol da manhã entrar. Ricardo cumpre sua promessa. Todo domingo, às 14 horas, a campainha toca. Ele me ajuda com algum pequeno concerto, ouve minhas histórias sobre o grupo de artesanato, e o mais importante, ele me vê. Ele realmente me vê. As feridas ainda estão lá, mas estão cicatrizando. Bruna, soube por alto, voltou a morar com os pais em Guarulhos e trabalha como caixa em um supermercado. Ela ligou uma vez, há alguns meses. Eu vi o nome dela na tela e apenas desliguei o celular. Outro dia, Sofia, sentada no meu colo, pegou minha mão e disse: "Vó, seu colo é o mais quentinho do mundo." Naquele momento, eu soube que a vitória valeu cada lágrima. Voltei com 4 sacolas pesadas, os braços doendo. Sexta-feira, 11 da manhã, enquanto eu desfolhava maços de rúcula, Bruna estava no sofá, com o notebook no colo, escolhendo o filtro perfeito para uma foto. De vez em quando ela gritava da sala: "Elvirinha, não esquece de deixar a maionese sem cenoura, a Tati é alérgica", ou "corta o pão de forma sem a casca, fica mais chique." Sexta-feira, 4 da tarde. O chão da casa inteira brilhava. Os banheiros cheiravam a pinho. Eu tinha acabado de passar o último pano nos móveis quando Ricardo e as crianças chegaram. Léo correu para me abraçar, mas Bruna foi mais rápida. "Filho, não encosta na vovó, ela tá toda suada da limpeza, vem tomar seu banho." Sexta-feira, 9 da noite. As crianças finalmente dormiram. Eu estava na cozinha, com as pernas inchadas, empanando 200 mini salgadinhos que fritaria no dia seguinte. Ricardo entrou, abriu a geladeira, pegou uma garrafa de água. Ele me olhou por um instante, viu uma sombra de culpa em seus olhos. Ele abriu a boca para dizer algo, mas Bruna o chamou do quarto.
Ele fechou a boca e saiu. Sábado, dia da festa. Acordei às 5, assei os pães de queijo, fiz a maionese, preparei as pastas, fritei os salgadinhos. Eu aprendi que a bondade precisa de uma espinha dorsal. Que o amor que se sacrifica até desaparecer não é amor, é autoanulação. Olhando para trás, eu vejo aquela Elvira cansada e resignada, e eu não a julgo. Eu a acolho, porque foi a força dela que me trouxe até aqui. E agora eu falo com você. Essa história mudou algo na sua perspectiva sobre seus próprios limites? Eu sei o quão difícil pode ser tomar uma decisão que vai abalar tudo, mas eu valido essa sua coragem. Sua paz não tem preço. Sua dignidade não é negociável. O amor que você dá aos outros nunca deve custar o amor que você deve a si mesma. A verdadeira força não está em aguentar o sofrimento em silêncio, mas em ter a vulnerabilidade de dizer basta. Se esta história ressoou em você, inscreva-se. Não por mim, mas como um compromisso com você mesma, de se cercar de narrativas que validam o seu valor. Compartilhe com aquela amiga, tia ou mãe que precisa ouvir que merece respeito incondicional. E por favor, deixe uma mensagem de força nos comentários para outras mulheres que podem estar, neste exato momento, se sentindo invisíveis. Vamos criar uma comunidade onde nenhuma de nós se sinta sozinha novamente. Lembre-se, sua dignidade não é um favor que alguém lhe concede, é a casa onde sua alma mora.